Fala pessoal! Ele é o Thiago Febel. Ele é o Márcio Oliveira. E começa agora mais um programa Vim Te Desenvolver. E hoje nós estamos com um convidado que eu particularmente conheci ele profissionalmente e que agora se tornou um grande amigo, que é o Thiago, que é xará meu. E o mais óbvio, né, o Thiago, ele é dono, fundador, idealizador do Charlie Brownie, que virou agora o Charlie Pub, que é onde nós estamos. Lindo é um lugar lugar, né? maravilhoso, maravilhoso. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Eu cheguei um pouco mais cedo para aproveitar as delícias do Charlie Pub, né? Então já estou aquecido. E o mais óbvio seria falar no Vim Desenvolver sobre empreendedorismo, falando com o Thiago, mas não é sobre isso que eu quero falar, além de poder ser um próximo tema, e daí nós vamos chamar o Thiago de novo, mas eu queria falar um pouquinho sobre um tema que é fundamental na construção de carreira. A gente sabe que existe algo dentro da gente que muda a nossa forma de pensar, muda os nossos sentimentos, muda a nossa forma de se comportar, e isso que eu estou falando é o que a gente chama de valores, ou os nossos motivadores pessoais. E aí, começando falando com o Thiago, eu queria te perguntar, Thiago, em que momento na tua carreira tu identificou que tu não estava alinhado com os teus valores, com os teus motivadores pessoais? Bom, a minha história, eu digo, o meu ponto, né, de ponto-chave de mudança, assim, partiu nos meus 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, já tinha 8, 10 anos de carreira no mercado educacional, né, na área de marketing. Foi em 2013. 2013 tu fez 30 anos. Isso, 2013 eu fiz 30 anos e fiquei, eu estava em dúvida sobre se o que eu estava vivendo no meio corporativo era o que eu gostaria de viver na minha vida. Né? E isso tinha muito a ver com questão de propósito, né? Se aquilo que eu fazia tinha sentido para o mundo que eu acredito. Né? E isso começou a me deixar um pouco chateado e triste, porque eu era um bom profissional, sempre fui, tinha uma carreira bastante sólida, mas não estava realizado. Né? Então, por mais que eu tivesse um bom salário, tivesse uma boa posição social, eu não acreditava naquilo que eu fazia. E muito porque os valores que eu tenho não estavam em acordo com as empresas que eu trabalhava. E não quer dizer que não é bom o valor de um ou do outro, simplesmente não tinha um alinhamento, certo? Isso, não ia no ponto. Né? Tipo, eu me sentia como se eu tivesse desculpa a palavra, mas como se eu estivesse um pouco me prostituindo em relação a profissionalmente, porque não era bem o que eu acreditava que eu estava fazendo, né? Então, ali para mim, assim, bateu esse incômodo, né? E esse incômodo me trouxe, sim, uma depressão, né? Porque meus 30 anos, tipo, eu cheguei nos 30, e dizem que para homem a crise bate nos 30 anos, né? Crise dos 30 mesmo. É, crise dos 30, que acha que tu vai consolidar a carreira, que tu vai ter tudo certinho, tu vai ter apartamento, vai ter bens, vai ter uma vida estável, e eu cheguei nos meus 30 sem nenhuma dessas respostas, né? Eu não tinha nada, na verdade. E eu acho que tem um outro ponto aqui que acho que é interessante a gente trazer para o pessoal, que a gente projeta, né, a carreira ideal, eu sempre digo o mito do emprego perfeito, e quando a gente é mais novo, ou a própria sociedade nos impõe que aos 30 anos ou em tal idade nós temos que ter uma casa desse jeito, ser casado, ter filhos, ter um emprego, estar ganhando tanto, e quanto isso impacta na nossa motivação, na nossa satisfação, né, como pessoa até, né, nossa autoestima acaba baixando. Poxa, eu imaginava que ter sucesso era de tudo isso, eu não tenho nada disso. Isso. Que profissão tu veio, cara? Eu sou jornalista, né, mas sempre trabalhei com comunicação, com foco em marketing educacional, né, que era a minha carreira veio disso. Assim, então, fui professor universitário, trabalhei na área de marketing de empresas, cheguei à gerência, e aí foi que a coisa mudou. E em 2013 tu assumiu o que tu faz hoje? Em 2013, na verdade, eu comecei a ideia, né? Tipo, o projeto mesmo da Charlie começou em 2014, foi um ano depois de eu ter desenvolvido a minha ideia. Né? Uma pergunta assim, hoje tu é muito mais feliz do que tu era? Com toda certeza. Sabe o que eu vi no Thiago? A história do Thiago, ela é exatamente como foi a minha. A minha um pouquinho mais tarde, aos 34, eu estava passando um momento bem difícil na minha vida, e era em relação aos meus valores. Eu trabalhava com a advocacia, e na advocacia eu tinha que ter comportamentos que não eram congruentes com o que eu queria fazer. E eu já tinha um alto padrão salarial, e eu vi que falou a mesma coisa, sucesso financeiro, mas isso não era sucesso para minha vida. Exato. E eu conheci nesse momento o desenvolvimento pessoal, que é o tema, né, do nosso programa que a gente traz para as pessoas aí de casa poder se desenvolver também. Quando a gente se conhece e busca fazer, né, todas as coisas alinhadas ao nosso valor, que a gente tenha um resultado que compensa, que vale a pena. Aquele que te termina o mês e fala, cara, valeu a pena mais um mês de vida. Né? Exato. Acho que é importante, desculpa Thiago, mas interromper só para alinhar, porque a gente está falando de valores, mas às vezes é tão subjetivo que são valores, acho que é importante a gente dar uma alinhada. Valores, na verdade, as pessoas perguntam assim, Thiago, o que eu posso fazer para motivar a minha equipe, né? E a resposta são os valores, porque eu sempre brinco, né? A motivação é uma porta que só se abre por dentro, e a chave dessa porta são os valores.
Mas o que são esses valores? Valores são coisas que fazem com que a gente tenha vontade de acordar de manhã, ou que motivam a gente para trabalhar. E não existe melhor ou pior valor, são valores diferentes. Por exemplo, segurança financeira ou estabilidade pode ser um valor. Se eu tenho isso como uma coisa muito forte, significa dizer que as minhas escolhas têm que estar alinhadas com isso. Se eu tenho que união familiar é um valor muito forte para mim, isso não quer dizer que os outros não gostam de união familiar, mas para mim é uma prioridade, quer dizer que as minhas escolhas têm que estar relacionadas a isso. Realização profissional, aprendizado, para mim esse foi um valor que mexeu muito e mudou muito as minhas decisões. Eu não estava mais aprendendo no que eu fazia. E para mim aprendizado é muito importante. E é muito interessante que os valores não são só no trabalho, né? Eles impactam todas as áreas da vida. Então, o que é que está relacionado com o aprendizado na minha vida? Eu tenho muito isso desde da minha infância, eu sempre gostei de buscar estudar inglês, e viajar, e buscar conhecimento, porque esse valor é um valor muito importante. Quando a gente está desalinhado desses valores, que a gente começa a ter algumas crises. Será que faz sentido isso que eu estou fazendo? Se você fosse pensar assim, quais são os 3 principais valores para ti hoje, o que tu diria? Não sei se te dizer 3 valores, mas para mim o valor está na palavra ser humano. Né? Tipo, o tempo todo o meu norte é ser o mais humano possível. Assim. Então, se tem um valor que vem de ser humano, para mim é a empatia, né? A capacidade de diálogo com o outro ser humano, né? E ser quem a gente é acima do dinheiro. Né? Para mim, assim, dinheiro, assim como é importante no mundo que a gente vive, para mim ele é o mal do mundo, porque a gente valoriza mais o financeiro e muito menos as pessoas que estão na nossa volta. Então, daquilo que tu disse, assim, tipo, a minha realização nunca esteve no salário, embora o salário fosse bom, né, a minha realização hoje é muito mais pelas pessoas com quem eu me relaciono, pelo que eu tenho. A minha realização é acordar nas pessoas. Então. O Thiago fala uma coisa que é brilhante. O Thiago falou 2 valores que são exatamente o que o Daniel Goleman fala no livro sobre as características para eu ter uma inteligência social perfeita. Eu tenho que ter empatia e eu tenho que ter habilidade social, ou seja, ser exemplo da minha vida, né? Fazer o que eu acredito. Muito bom. O relacionamento é um valor que, assim, eu conheço o Thiago, assim, é uma coisa que permeia muitas das decisões, das coisas que ele escolhe, e acho que isso é fundamental, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem uma lacuna, vamos dizer assim, nesses valores, né? A capacidade de se relacionar e de gerar relações positivas, né? Porque se relacionar não é simplesmente conversar, mas de forma eu transformo isso de algo positivo. E tem bastante para falar ainda, né? No próximo bloco vem mais valores, fica com a gente. E aí, tchê! Sacadinha de hoje, o sucesso exige mais. Eu li um livro do Napoleão Hill que se chama A Chave Mestra das Riquezas e lá ele escrevia em 1890 sobre o quilômetro extra. Pessoas que tinham sucesso caminhavam mais do que a média. Só que sucesso não é apenas agir mais, temos que ter mais planejamento para ter sucesso. E hoje uma vida planejada não é cuidar apenas da carreira ou apenas de uma coisa que você julga importante. Temos que ter equilíbrio cuidando da nossa família, cuidando dos nossos relacionamentos, cuidando da nossa saúde, da nossa carreira, da nossa saúde financeira. E assim, cuidando um pouquinho de tudo e aí caminhando 1 quilômetro extra, com certeza você vai ter sucesso na sua vida, porque sucesso é estar onde quer, fazendo o que gosta, com quem gosta, certo? E até a próxima! Estamos de volta ao programa especial hoje com o Thiago do Charlie Brown e aqui no Charlie Pub, muito bonito o lugar, né? Olha essa parede aqui que a gente escolheu para filmar. E eu costumo falar nos meus cursos que os valores, né, eles governam as nossas decisões. O que tu falou há pouco foi que em 2013, por uma questão de valor, tu tomou uma decisão diferente na tua vida. Conta um pouquinho essa decisão. Na verdade foi assim, tipo, eu acho que assim, os nossos valores vêm do autoconhecimento, né? E eu não me conhecia e também não me aceitava enquanto o ser humano que eu sou, pela questão da sexualidade, né? Então pra mim o fato de eu ser homossexual sempre era, tipo, eu sou errado, tipo, não é natural isso, tá tudo errado na minha vida por causa disso. Então eu busquei um processo analítico de terapia e na terapia eu comecei a encontrar respostas, né? E eu lembro de, na época que a minha terapeuta me indicou um filme chamado Eu Maior, né? E nesse filme eu vi uma monja perguntando pra gente, né? Ela perguntava para as pessoas: quem é você ser humano e o que te faz ser humano? E eu não tinha resposta para essa pergunta. Né? E eu comecei a buscar a resposta na minha essência, em quem eu sou, de onde veio a minha formação pessoal mesmo, né? E encontrei na relação com a minha avó o sentido da minha vida, né? Porque meus melhores momentos de vida sempre foram com ela, eu aprendi a cozinhar com ela, e daí que nasceu a ideia da Charlie. Então, eu comecei eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu acompanhava ela na cozinha, mas que eu comecei a cozinhar mesmo na parte de confeitaria com ela com 13, 14 anos, que ela passava algumas funções de auxiliar de cozinha com ela, né? Minha mãe nunca cozinhou profissionalmente, mas ela fazia
pra família e tal. Eu fui Mas a avó é uma profissional de cozinha, todas as vós são profissionais de cozinha. É engraçado que eu comentei com o Thiago num outro momento que a gente se conheceu, que acho que uma das coisas que fez a gente se conectar, e também valores, né? Porque isso são valores e conectam as pessoas, que foi porque minha relação com a minha avó também, eu sempre digo que a mulher que eu mais amei foi minha avó, porque a relação era muito positiva. E é muito disso, né? A gente vem trabalhando essa questão de autoconhecimento, a gente vem falando em vários programas, a importância do autoconhecimento na construção, A importância de da carreira, pergunta, né? quem somos, né? Quem é você? É muito engraçado que quando a gente pergunta, né? Eu coloco na apresentação, na projeção, eu pergunto, quem é você? Pergunta clássica, socrática, né? E as pessoas sempre se apresentam da mesma forma. Eu sou o Thiago, trabalho com desenvolvimento humano, sou formado em não sei o que. Isso é o que você faz. Quem é você? E a pessoa assim, opa, quem sou eu? Né? Uma pergunta bem mais complexa, mas que deveria ser simples. E ninguém ensina a gente a pensar sobre isso. Lá na essência a resposta, né? Exato. Tá dentro, né? Não tá fora. Né? O segredo, eu acho que é como tu faz para acessar isso para dentro de ti. Né? E isso, que momento foi que você teve contato com a monge? Foi em 2013 mesmo que eu comecei o processo de terapia e assisti o vídeo maior que tem a monge, tem outros grandes pensadores do Brasil, filósofos, que falam sobre isso. Essa história foi desenhada a partir dali ou essa história já tinha um sonho guardado? Não, foi a partir de 2013 mesmo. Daí sim, a partir dessa relação com a minha avó, eu encontrei na confeitaria a minha essência, né, porque veio dessa relação afetiva com a minha avó, que aí eu comecei a desenhar esse projeto, né, como uma possibilidade. Mas assim, 2013 para mim, esse era um projeto que estava lá no meu horizonte, daqui a 10 anos, talvez um dia poderia acontecer, mas eu confesso que eu não acreditava. Olha que interessante agora, a gente precisa fazer as conexões, né, com tudo que a gente vai aprendendo, enfim, vai lendo. Tem um processo que é fundamental, pode ser um processo analítico, um processo terapêutico, enfim, mas tem uma parte quando a gente está fazendo construção de carreira, né, fazendo um processo de transição e construção de carreira, tem uma ferramenta, vamos dizer assim, uma abordagem que se chama narrativas de carreira. E narrativas nada mais é do que você buscar na tua história, contar a tua história e se dar conta de como ela pode construir, não que ela precise, mas como ela pode construir algo para o futuro. Eu acho que nesse momento tu já tinha isso, mas foi buscar e aí aquilo ter sentido de alguma forma que pudesse construir tudo isso aqui que nós estamos vendo hoje. Isso. E foi rápido, né? Porque, tipo, querendo ou não, tipo, a partir do momento que tu encontra o teu caminho, né? Já estava ali, estava dentro, né? E aí tu começa a desenvolver e acreditar nisso, e aí o processo analítico também ajuda nisso, né? De acreditar em si. Aí a coisa acontece, né? Só depende da gente, é isso que a gente tem que descobrir, né? Mas o segredo é esse. E depende da ação também, porque tu falaste uma coisa, em 2013 tu desenhou esse projeto na cabeça. Isso. E acreditou que seria um projeto para 10 anos. O que acontece? Quando eu não estou no campo da ação, eu não tenho a exatidão de quando uma coisa que eu vou colocar em construção, ela pode ficar pronta. E é normal em todos os processos de coach as pessoas realizarem antes do tempo previsto. Porque assim, eu estou parado e acredito que para ter alguma coisa precisa de um tempo. Só que quando eu começo a fazer, eu vejo que com a ação eu encurto muito o espaço e tudo. Em 2014 estava pronto. 2014, na verdade, foi um ano depois do meu início de terapia, a gente começou a vender pela internet. Daí, para mim, a minha segurança de fazer as coisas aos poucos. Né? Já existia Thiago Brown, hein? Existia a marca, existia no Facebook e eu fazia os doces em casa. Eu cozinhava no meu fogão e até adquiri uma segurança financeira e tudo para investir, a gente levou um ano. Né? Então, a primeira loja lá do Marilã iniciou em 2015. Foi um ano depois de venda pela internet. 10% do tempo. E olha que interessante, Thiago, tu não sabe dessa. Vai saber agora. Em 2015, uma cliente minha, ela estava num processo de empreendedorismo e ela fez a seguinte colocação. Eu não conhecia o Thiago, não conhecia a Charlie ainda. E ela falou assim, eu tenho um sonho de empreender, mas eu quero uma coisa diferente, eu quero uma coisa que tenha sentido, tenha valor, que a gente estava falando, né? Que ajude as pessoas de alguma forma, mas que tenha uma história. E eu perguntei para ela, né, tem alguma referência, algo que faça você te inspirar? Ela falou assim, sim, tem Charlie Brown, eu queria conhecer o Thiago. Eu disse, vai atrás, manda e-mail para ele. E ela veio, conversou com o Thiago nem deve lembrar quem é, mas foi uma cliente minha e eu não conheci o Thiago e hoje nós estamos aqui. Então assim, a história realmente fazia sentido, a tua história faz sentido não só para ti, mas para outras pessoas. Vamos saber, né, disso, ter a noção de que a gente está fazendo pela gente também faz sentido para o outro. Que é um pouco disso, desenvolver a partir do autoconhecimento a empatia, e através da empatia outras pessoas se conectam porque sabem que essa história aqui tem sentido de verdade. Sim, sabe o que está dentro aqui é real, é verdadeiro. E quando a gente fala que valores governam nossas decisões,
vale frisar aqui que é no momento de decisão que o meu futuro é traçado. Né? E aqui está um futuro real que, pela previsão, teria que acontecer daqui a mais 6, 7 anos. E a gente está aqui dentro hoje desfrutando. Né? Até comprei algumas coisinhas do Thiago Droga para jogar. E governam decisões, como eu falei, né, no início, né, gente, os valores eles orientam pensamentos, sentimentos e comportamentos. Isso não é só uma frase bonita, mas é porque é isso mesmo, né? A gente faz o que faz, às vezes a gente não sabe que a gente está fazendo isso por causa dos nossos valores. Essa camisa, ela está alinhada a alguma coisa que está dentro. Por que eu comprei essa aqui? Tudo tem a ver, tudo tem a ver. A gente não sabe, quando a gente tem consciência, fica mais fácil de fazer escolhas. Inclusive no processo de construção e de desenvolvimento, principalmente quando a gente fala de carreira, né, que é uma coisa que a gente trabalha muito aqui, que é, você sabe quais são os valores que te governam, porque os valores ajudam a gente a construir um futuro. Eu vou me colocar, ou vou me projetar para alguma coisa que faça sentido para mim. A Ana trouxe no nosso outro encontro muito quanto os papéis mãe e papel profissional estavam entrando em conflito e como é que ela conseguiu alinhar isso. E eu acho que o nosso grande conflito ele se dá quando tem dois valores que são importantes para a gente, entram em choque, né? E aí como é que a gente faz isso? Mas acho que esse é o bacana da vida, né? Como é que a gente vai fazendo esse jogo. E aí a consciência, o autoconhecimento, ele não tem como não existir para tomada de decisão. É legal frisar que o programa de hoje traz uma história de um vencedor. Coisa rara no Brasil, né? Poucas pessoas vencem, muitas pessoas aplaudem. No próximo bloco tem dica, né, Thiago? Dica de como chegar onde esse cara chegou. Fica com a gente. E aí, tchê, sacadinha de hoje, organize seu dia. É fato que pessoas mais organizadas trazem para o seu dia mais resultado. E tem um método muito legal de organização que eu gosto de trabalhar e gosto de fazer, que é organizar o meu dia. Como que eu faço isso? Todos os dias de manhã quando eu acordo, eu pego um pedaço de papel e coloco nesse papel tudo o que eu tenho que fazer nesse dia. Aí o dia vai acontecendo e eu vou riscando. Todas as coisas que eu faço, eu vou riscando. O que é legal é que esse estímulo de colocar no papel o que eu tenho que fazer vai me dando motivação para fazer mais. E quando termina o dia, eu olho aquele papel preenchido e eu fico feliz. Então traga felicidade todos os dias para a sua vida, organizando o seu dia. E até a próxima. Estamos de volta no Vim Te Desenvolver e agora chegou o nosso momento que a gente pensa de uma forma um pouco mais prática como a gente consegue fazer esses movimentos na nossa vida. Thiago, o que tu pode trazer de contribuição aí para quem está nos assistindo, do que pode estar passando por esse momento, talvez a crise, né? Talvez na crise dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, não precisa ter uma data específica, está vendo uma crise e lembra, né, que uma crise sempre pode nos jogar para cima, dependendo do que a gente faz com ela. Pra mim, eu lembro de uma frase que eu ouvi na época, tipo, que eu concordo muito com isso, que é tipo, do caos nasce uma nova ordem, né? Então a gente precisa às vezes bagunçar tudo, nos tirar do lugar. Imagina, eu era diplomado, graduado, pós-graduado, fazia mestrado, gerente de uma instituição de ensino e de marketing e poderia seguir essa carreira e teria condições de ir muito longe, né? Mas eu estaria a vida inteira nessa carreira. Exato, mas para mim assim, o profissional era uma pessoa e a pessoa era outra pessoa, então isso não estava em harmonia, né? Eu precisei buscar quem eu era, tipo, a minha essência, a minha aceitação de quem eu sou, e quando a gente descobre isso e encontra quem a gente é, tudo acontece, assim, é muito mais fluido o caminho depois que a gente passa por isso. Então se for uma terapia, se for buscar no budismo, numa religião que tu acredita, tu encontrar a tua pessoa, tranquilo, não importa onde tu vai buscar, importa que tu encontre a tua essência e a partir disso tu haja pro mundo. Daí as energias parecem que conspiram a favor, sabe? Foi isso que aconteceu pra mim. Tu dá a dica então para a pessoa se desenvolver pessoalmente, né? Pessoalmente, certamente. Tipo, é muito mais o ser do que o saber, sabe? Tipo, o saber é importante, com certeza, ele nos leva a muitos lugares, mas o ser é tão importante quanto ou talvez mais. O saber, ele funciona como uma base, né? É aquilo que eu vou usar para construir minha vida. Isso. Diferente de ti, né? Ou não, ou nada diferente de ti, foi a minha revolução também pessoal, que ela veio através do desenvolvimento pessoal. Foi no momento que eu decidi parar com todos os cursos técnicos que eu fazia, não parar de fazer, mas parar de, numa aposta, fazer um novo curso técnico, que não estava me trazendo o resultado pessoal, e eu resolvi trabalhar em desenvolvimento pessoal. Hoje o mercado é cheio de cursos, né? O Thiago tem uma escola, eu tenho uma escola, nossos amigos que já vieram no programa têm escolas diferentes que trazem como você se desenvolver aí dentro, como você encontrar seus valores, e fez grande diferença na minha vida também. Muito legal hoje, né, conversar contigo. E a dica do profissional, Thiago? Eu queria trazer assim uma dica que eu uso muito na escola para ajudar a gente. Entende-se que a gente
a nossa vida se tornaria satisfatória e equilibrada quando a gente está alinhado com os nossos 5 principais valores, né? Na verdade não é um número cabalístico, mas é porque grande parte das nossas decisões, quando alinhada com esses principais valores, ajudam a gente a se sentir bem, o bem-estar, que seria sinônimo de felicidade, segundo a psicologia positiva, né? E tem uma atividade que eu faço, uma ferramenta que eu trabalho bastante, que é para falar sobre os valores. Então, pensar nesses valores, né? Quais são esses valores que são importantes para mim? É família, é realização profissional, é lazer, é aprendizado, é segurança financeira, é estabilidade. Quais são as 5 principais coisas que me mantêm, que me motivam? E aí você pega essas 5 principais coisas, coloca ela, né, as 5 numa folha, onde você quiser, e de um lado você coloca assim, vamos pegar um exemplo, aprendizado. Esse é o valor número 1 para mim. O que é que eu faço que me conecta com o aprendizado? Eu estudo, eu faço curso, eu leio. E do outro lado, você coloca o que é que eu não faço ou que eu faço que me afasta desse valor. Eu estou lendo muito pouco, ou estou indo para pós-graduação e não estou estudando nada, não me preparo antes. Tudo que você faz. Faça isso para cada um dos valores. É fantástico verificar o resultado final. Aí você, por onde você começa o desenvolvimento, verifica tudo que você está fazendo, que joga contra os seus valores e tenta eliminar da vida de vocês. E verifica tudo que você está fazendo, que vai ao encontro e potencializa. É muito comum você encontrar um valor, nossa, vamos lá, segurança financeira, isso é importante, porque para pessoas que é muito importante se sentir, ter estabilidade. E aí está vendo lá aquilo que faz, não está fazendo quase nada. E no contra, está gastando demais, saindo. Então, assim, é uma forma prática de você encontrar o que é que você pode fazer para estar mais alinhado com o que é importante para você de verdade. E esse exercício que tu fala, que o Thiago nos passa, ele é fantástico. Existe um livro que se chama Revolução do Pensamento. A grande maioria das pessoas fala que é difícil mudar, que é difícil sair do resultado que está para chegar no resultado que precisa. E tem uma coisa que é o start disso tudo, que é a tomada de consciência. Quando o Thiago fala em pegar seus valores e apontar num lado o que você não faz para sentir aquilo que é importante para você, ali vai ter uma tomada de consciência de algo que você pode mudar na sua vida. Mudar é você que decide, né? Não são as coisas que vão mudar você, não é um resultado que vai vir de fora que vai fazer você diferente, é o seu pensamento, é a tomada de consciência do que você pode mudar hoje dentro, como o Thiago nos passou que em 2013 teve uma mudança por saber quem ele era, mudou, né, uma tomada de consciência, mudou seu pensamento, provavelmente mudou sua atitude, mudou suas ações e constrói hoje uma felicidade, uma vida feliz. Thiago, eu acho que 70% das pessoas que eu converso no escritório hoje acreditam que não é possível ser feliz na vida muitas vezes, e eu digo, é possível ser feliz todos os dias, né? Basta você estar alinhado com o seu propósito, que a gente viu aqui hoje. Né? Perfeito. E ser feliz. Vai lá. Não, tipo, é que tem uma frase pra mim bem significativa também, que essa é mais minha, assim, tipo, que eu acho que o mundo, a sociedade, Porto Alegre precisa de pessoas que reclamam menos e fazem mais por si e pelos outros. Pra mim esse é o segredo. E assim, e não tem romantismo nisso, né? Ser feliz não significa estar bem todos os dias, nós somos humanos, nós temos problemas, mas é muito como é que a gente encara isso. E tem duas agora ninguém vai ter que falar, né? Duas frases que eu gosto muito, uma é do Viktor Frankl, que é um dos pais do propósito, né? Não do propósito, mas fala muito de propósito, da logosofia. Ele diz o seguinte, o universo, o mundo, a circunstância, o contexto pode tirar tudo na nossa vida. Pode nos tirar a saúde, pode nos tirar a família, pode nos tirar o dinheiro, pode nos tirar os bens. Ele só não tira uma coisa, ele não tira a forma ou a liberdade que eu tenho de escolher o que eu vou fazer com isso que me aconteceu. E por mais difícil que seja, essa liberdade ainda é nossa, né? Como é que eu vou encarar esses fatos? E aí, conectado com essa frase, acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é aí uma frase do Nietzsche que fala, não importa o como, mas os porquês, né? Ele fala que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase todos os comos. E esse porquê são os nossos valores, né? O porquê do Thiago está aqui. E aí, se eu te perguntar, Thiago, tu vai dizer que tem várias coisas que não dão certo, mas tem um porquê maior. É que nem aquele cara que vai para o trabalho e por causa de uma briga ou um problema, acabou o dia dele. Como um problema pode acabar com o teu dia, né? Tá faltando esse porquê. Eu acho que aqui no Charlie Brown tem muito porquê, que eu particularmente admiro muito, não só porque eu sou amigo do Thiago, mas porque eu me conecto muito com a causa do Charlie Brown. Bacana. Muito legal.
Em cima do que o Thiago falou, eu também tenho uma frase muito parecida com a tua, que eu acredito que quem reclama não resolve. A situação é a mesma, eu posso reclamar, eu posso resolver. O que diferencia, né, a atitude é o valor que você tem. Ou você tem valor para a solução, ou você tem valor para achar que as coisas têm que fazer o que você quer. E aí reclamar é mais fácil. Sim, verdade. Thiago, um fechamento? Olha, eu não queria fechar, né? Porque a gente poderia ficar conversando até pela quando. Baita assunto hoje. É baita assunto e acho que eu me conecto pessoalmente com isso, não só pela, como eu falei, pela amizade, mas por esse tema valores. Eu não acredito que a gente consiga construir uma vida sem estar pensando e alinhado com esses valores. Então a dica é essa, né? Sejam atentos, olhem para dentro. E ao olhar para dentro, às vezes não é tão bonito, né? Porque tá confuso, mas com o tempo a gente vai organizando esse que está por dentro e construindo algo bem maior e algo mais interessante. Então identifique o que é importante para vocês e sigam uma vida alinhada com isso que é importante. Persigam isso e persistam nisso. Vamos fechamento, Thiagão. Para mim, seja feliz, coma doce e ame mais. E fica o convite, a gente está aqui na Aline Silva hoje gravando, né? Número 795 no Charlie Pub, um espaço muito bonito. Muito obrigado por nos receber. E fiquem com a gente, até a próxima. Até! E aí, tchê! Olá pessoal! Ele é o Thiago Febel. Ele é o Marcos de E Oliveira. nesta terça tem programa 20 Desenvolvendo, na promessa de ser um dos melhores programas, porque dessa vez tem a Liz Zekir, que é especialista em transformação comportamental. Pessoal. E é muito interessante, eu vou ter que me cuidar aqui pra gente não começar a conversar e esquecer que a gente tá na câmera, porque a Liz tem coisas muito especiais pra compartilhar e um programa bacana que vai fazer parte do nosso tema do dia. É imperdível, vem com a gente!